Então, vamos lá. O que nós precisamos resolver agora? Nós precisamos resolver essa equação. Essa equação, na aula passada, nós abrimos a tabela verdade dela, ok? Nós vamos fazer isso hoje. Não vou usar a árvore binária de combinação lá dos arranjos, nós vamos fazer direto. Eu acredito que a gente já está bem fera nisso aí, certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Outro detalhe. Nós precisamos respeitar a ordem de precedência. Então, nós vamos resolver primeiro. Nós podemos resolver todas as condicionais dentro dos parênteses, certo? Mas nós precisamos resolver a conjunção antes da condicional. E a aula passada, utilizando aquela precedência, nós acabamos resolvendo a condicional antes, ok? E esse erro não pode ser fixo, a gente precisa corrigir isso. Então, vamos lá. A nossa tabela verdade dessa proposição, ela vai ficar PQR. Quem lembra o macetezinho para nós formarmos a tabela verdade sem precisar da árvore binomial lá? O 2, 2, 1 lá, não é? Alguma coisa assim. Como é que fica? VV, VF. Não, é F, FV. Mas nesse caso são 3. Né? Isso. Seria 4. O raciocínio está certo, pessoal. É 3, 2, 1. Então... FFV? Vamos lá. Ó, os arranjos são dados de 4 em 4. 4 em 4, certo? De 2 em 2. E de 1 em 1. Okay? Quando nós temos 3 elementos lá, 3 proposições simples. Sempre tentar ter isso em mente, que ajuda bastante, ganha tempo, evita aquela ideia de ir lá na árvore binomial lá para achar as distribuições. Qual que é a ideia? O que nós fazemos para resolver a tabela verdade dessa proposição? Nós vamos fazer uma decomposição, certo? Então, eu vou colocar lá a minha proposição P, minha condicional, certo? Eu tenho aqui uma conjunção, perdão, tenho mais uma condicional, eu tenho agora uma condicional de uma condicional. Ok? O que nós fazemos primeiro? Nós repetimos os elementos que nós já temos, né? Então, nós temos aqui, ó, verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Aqui é de 2 em 2, então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui o elemento Q nós temos também, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. R é de 1 em 1. Falso, verdadeiro, falso. P é de 4 em 4. Falso, 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 falso. R é de 1 em 1. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, falso. Perfeito? O que nós fazemos agora? Parênteses primeiro. Parênteses primeiro, né? De trás para frente. Como é que ficaria essa condicional? Verdadeiro. Verdadeiro, perfeito. Verdadeiro. Falso, falso, falso. Falso. Verdadeiro. Falso. 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 Verdadeiro, né, pessoal? Verdadeiro. Verdadeiro, certo? O que é verdadeiro aí? Qual que é a regra da condicional? Qual é a regra da Verdadeiro, condicional? verdadeiro, falso, falso. Não. Essa é a regra da bicondicional, da condicional. Só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Perfeito. Ok? Então, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, nessa ordem, nós temos a proposição da composta é falsa.
Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ok? Como é que fica? Verdadeiro. Verdadeiro, Falso. falso, Verdadeiro. 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 Falso. Verdadeiro, verdadeiro. 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 Falso. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Obedecendo a nossa ordem de precedência. Conjunção primeiro. Nós precisamos respeitar isso aqui. Como é que fica? Verdadeiro. Então, vai lá. Verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Nossa condicional agora. Espera aí, professor. Tem a antepenúltima. Os dois são verdadeiros. Não. Disfarce. Estou olhando no inverso. Condicional. Verdadeiro. Nós estamos trabalhando com uma condicional agora, pessoal. Eu preciso trabalhar com o resultado dessa condicional e dessa conjunção. Então, é verdadeiro. Verdadeiro. Pessoal, é uma condicional. Perdão. Deve ser o horário. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Cara, então tá horrível, hein? Peraí, professor, você está fazendo esse daí com o C dentro do parênteses com o E lá em cima, né? É a nossa conjunção agora, que é todo esse elemento, é toda essa composição aqui, Aham. certo? Com essa composição aqui. Ah, tá, entendi. Beleza. Certo? Então nós vamos ter verdadeiro, 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 verdadeiro. É isso, pessoal? Sim. Perfeito. Então, isso aqui nós vamos ver nas próximas aulas, é uma tautologia, tá? Quando nós temos esse tipo de resultado aqui, é uma tautologia, quando tudo é verdadeiro, certo? E uma contradição quando tudo é falso. Vamos resolver agora. Ó, bateu com o nosso resultado aí, perfeito? Ó, tudo verdadeiro. Agora nós vamos resolver essa aqui, que é um pouquinho mais, tem uns parênteses ali e tal, que dificulta um pouquinho mais. Ok? Pessoal, vocês estão pegando bem a ideia dessas proposições compostas? Nós trabalhamos com quase todas as regras ao mesmo tempo, certo? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Temos CP. Então, eu tenho uma negação de que ER e uma conjunção de uma negação de que ou uma bicondicional de uma negação. Então, eu tenho. Fechei os parênteses, ok? Então, o que nós fazemos primeiro? Nós podemos utilizar o que nós já temos, certo? Então, o que nós já temos aqui? Nós temos esses elementos aqui, temos esse aqui, nós temos verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. R nós temos verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso.
Aqui nós temos verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ok. O que nós fazemos agora? Parênteses. Parênteses, certo. Mas o que nós fazemos primeiro aqui? De trás para frente. Pode ser de trás para frente. E agora? Verdadeiro, verdadeiro. Vamos lá, eu preciso negar a proposição R, certo? Então é falso. Então é falso. É falso. Então tem falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok? Como é que eu faço a minha bicondicional? A bicondicional, pessoal. Vocês estão comigo ainda? Mais ou menos. Opa, Pessoal, bicondicional. Eu preciso que os dois elementos sejam iguais. Para ser verdadeiro ou falso. Exato. Tá, então é verdadeiro. Ah, não, é falso. Perdão. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. É isso? Isso. Então, o bicondicional é verdadeiro quando for falso, falso, ou verdadeiro, verdadeiro. Se tiver um diferente, vai ser falso. Beleza. Repete, por favor. Pode repetir, por gentileza. Só é verdadeiro quando é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Se tiver um diferente, vai ser falso. Pegou lá, Augusto? Peguei, obrigado. Vamos negar essa aqui agora, pessoal. Vamos terminar esse conjunto aqui, ó. Já que está tudo dentro dos parênteses. Como é que ficaria? O que acontece? Eu tenho uma negação aqui, ok? Eu tenho uma negação aqui, mas eu não estou concluindo a proposição. Estou trazendo ela de trás para frente, ok? Só para não gerar confusão ali. Mas se eu já quisesse fazer a negação, podia ter feito. Isso. Tá? Só para nós terminarmos aqui o que nós começamos. Então, como é que ficaria essa disjunção? Seria... Ah, tá. Peraí. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. 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 E falso. Qual é a regra da disjunção? Um deles tem que ser verdadeiro para ser verdadeiro. A nossa negação aqui. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. A nossa disjunção aqui. Como é que ficaria, pessoal? Verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro. Ok? Perfeito. Nós temos ainda um parênteses aqui, ó. Ô, professor. Ah, tá, não, disfarce. Perdão, pode continuar. Nós temos ainda um parênteses ali. Qual que é o problema? Dois parênteses. Nós temos dois parênteses. A gente resolveu o que tinha dentro desses parênteses aqui. Dentro desses parênteses aqui. Eu posso resolver aquela condicional. Eu preciso negar aqui primeiro, certo? Preciso negar isso aqui primeiro. Sim. Isso, preciso negar isso aqui primeiro. Preciso negar isso aqui, preciso utilizar esses elementos aqui junto com essa conjunção, porque é conjunção primeiro, certo? Para depois resolver a nossa condicional. Ok? Por que isso? Porque eu tenho dois parênteses externos aqui, ó. Professor, ali na negação, eu vou negar a disjunção? Exato.
Aqui na negação, nós negamos a disjunção. Isso mesmo. Então, vamos lá. Como é que fica? Falso. Falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Nossa negação. Agora, nós precisamos resolver essa conjunção. Ok? Não, perdão. A conjunção vai ser o nosso elemento mais forte ali. A conjunção vai ser o nosso elemento mais forte. Só para não gerar confusão, deixa eu ver qual foi a ordem que eu coloquei nessa... Exato. A conjunção é o nosso elemento mais forte aqui. Então, nós vamos resolver essa condicional primeiro. Porque o que acontece? Essa conjunção aqui, ó... Vou tirar isso aqui tudo aqui para não gerar confusão. Por que eu vou deixar a conjunção por último para resolver? Porque ela está unindo esse conjunto de elemento com esse aqui, ó. Ok? Se eu resolvo esse conjunto de elementos aqui com esse conjunto de elementos, eu estou omitindo essa condicional que está conectada com essa negação e essa disjunção. Então, essa conjunção aqui, ela está unindo esses dois grupos de proposição. Tem que cuidar com isso aqui, pessoal, para não gerar dúvidas, porque vocês podem me perguntar, mas, professor, a conjunção não vem primeiro? Sim, ela vem primeiro. Mas os parênteses vêm para evitar a ambiguidade. Certo? Então, eu preciso resolver primeiro aquilo que não me gera ambiguidade. Tá? Vocês conseguiram captar essa ideia aqui? Sim, é porque... Ó, vamos resolver essa condicional aqui. Como é que ficaria? Eu tenho A imagem ficou muito ruim. Só para mim ou para geral? Internet, para mim também. Internet. Sumiu agora. Apagaram o quadro, ó. Não. Pessoal, vocês estão me vendo? Só você. É que tá tremida a imagem. Vou tentar uma outra luz. Vou tentar uma outra luz aqui, pessoal. Espera aí. Acho que é a internet. A internet. Piorou agora. Né? Porque essa luz aqui, ela traz essa... Tá. Pra mim deu uma melhorada agora. Melhorou agora, melhorou. Tá, bom. Senão traz aquela estrela da morte ali, né? Tá, então vamos lá. Vamos resolver essa condicional aqui, pessoal. Ok? Está sendo gravada, daí vai ficar disponível lá. De repente, né? A condicional aqui eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 verdadeiro e verdadeiro. Só tem uma falsa aqui, certo? Minha condicional. Certo. Aqui e aqui. Agora que eu tenho a minha coluna da condicional, aí eu resolvo, então, a minha conjunção. Então, eu vou... Como é que vai ficar essa conjunção aqui? Aí eu vou levar em consideração a condicional e a negação, né? Tá. Falso. Perdão. Verdadeiro. É falso mesmo, pessoal? É falso, né? Tô falando, acredita? Qual que é a regra da conjunção? Os dois têm que ser igual, não é? Desigual. Isso aí. Vamos lá. Como é que fica a próxima? Verdadeiro. Verdadeiro. Não, falso, perdão. Dá para não confundir com a regra da bicondicional, né? Agora? Verdadeiro. Falso. 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 Falso, falso, falso. O último verdadeiro. Então, nós conseguimos o nosso resultado. É que só é verdadeiro se as duas for verdadeiras, né? Os demais é tudo falso. Na conjunção, sim. Ok? Então, o que nós temos que cuidar com
com essas organizações aqui. Os parênteses, que confunde, a ordem de precedência. Aqui, se nós resolvêssemos a conjunção primeiro, nós estaríamos sobrepondo aquela união entre a proposição P e esse conjunto de proposições. Então, conjunção deve vir primeiro, na ordem de resolução deve vir primeiro. Ok? Lá na ordem de precedência, que eu tenho negação primeiro, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Qual que é o problema? Eu tenho os parênteses aqui. Então, respeitando os parênteses, eu deixo a conjunção por último. Por exemplo, se fosse o contrário, fosse uma bicondicional aqui, uma conjunção aqui, então, necessariamente, eu viria resolver a conjunção. Tá? Deixaria condicional para depois. Tem que cuidar com essas distribuições. Ok? Pessoal, entendido? Entendido. Então, se não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar a aula. O objetivo agora desse finalzinho era explicar essas construções de tabela verdade, que a gente ficou devendo na última aula, e foi bom porque para fazer a correção da ordem de precedência. A ordem de precedência vai valer aquela que está nos slides agora, negação primeiro, conjunção, disjunção e as precedências mais fracas, condicional e bicondicional. Se vocês conferirem, na maioria das literaturas, vai trabalhar com essa ordem de precedência, uma ou outra, bem específica, inverte a ordem. Por que inverte a ordem? Porque lá na frente, até foi uma pergunta que me fizeram na aula de MA, segunda-feira, lá na frente, todos esses conectivos, eles podem ser resumidos por 2 ou 3, certo? Eu não lembro não sei se o Vinícius está aí. Foi o Vinícius que me perguntou segunda? Rapaz, eu acabei... Eu não sei se foi essa a pergunta, mas eu acho que a gente acabou concluindo isso. Isso. Você perguntou sobre a ligação com a álgebra booleana. Acho que era a representação da implicação, daí você falou, né, que... Eu comentei, na verdade, que ela é feita com ou, daí você falou que todos os conectivos poderiam ser feitos dessa forma. Exato. Ok? Então, a conexão está ali, mas por exemplo, condicional e bicondicional não teria como fazer essa transformação para a álgebra booleana lá. Mas não há problema, porque eu consigo fazer a transformação da condicional e bicondicional, trazer para conjunção e disjunção. Mas isso é um conteúdo lá na frente, talvez a gente chegue nele, talvez não. Não há prejuízo se não alcançar esse conteúdo, porque nós vimos todos os conectivos e vimos como fazer as traduções, e isso que é o mais importante. Isso seria a mesma ideia que a Ju perguntou ali dos parênteses, da pontuação, que a Michelle perguntou da vírgula, é a mesma ideia. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou enxugando, estou encurtando o meu conjunto de símbolos. Então, vocês pensem o seguinte, se eu posso traduzir P, C somente, não que, certo? E se eu pudesse transformar isso aqui em um símbolo? É claro, aqui eu poderia acrescentar mais uma conjunção com P ou que, certo? E eu pudesse reduzir isso aqui em 1 ou 2 símbolos. Essa é a ideia, certo? Inclusive, acredito que vocês vão utilizar isso muito, essa ideia de tornar mais eficiente, tornar, não necessariamente menor, né? Mas expressar mais ideias utilizando menos símbolos. Acredito que essa seja a ideia, certo? Ter um código mais eficiente. Então, não há prejuízo, por isso que alguns autores acabam invertendo a ordem. Mas, para nós, utilizando esse livro que nós estamos utilizando, nós vamos respeitar essa ordem de precedência. Isso é fundamental. Tá? Fundamental. Inclusive, para resolver essa lista de exercício hoje, lá nas proposições matemáticas, nós utilizamos ordem de precedência, com a conjunção e a disjunção, lá com os 2 parênteses lá que nós utilizamos. Então, é muito importante ter isso em mente. Professor, até que hora pode enviar o exercício, hein? O prazo lá no Moodle é até 23h55. Não vai... o sistema não aceita após esse horário, certo? É uma condição. Professor, deixa eu só falar um comentário para o pessoal da sala mesmo.
na hora de postar, tomar um pouco de cuidado, porque eu não sei se foi a configuração que o professor colocou lá o arquivo, além de anexar e clicar em enviar, depois ele ainda habilita uma opção embaixo assim, enviar definitivo. Aí, porque eu até então nunca tinha pegado esse tipo de envio ali no Moodle. Aí, então, tipo, clique em enviar e depois ainda clica em enviar definitivo. Ah, tá. O enviar definitivo eu não parametrizei. Realmente foi uma condição que apareceu lá. Tá? É que os que eu tinha visto era só clicar em enviar e eu nunca me atentei nisso. Quase que eu não percebi. Tá, ótimo, ótimo. Tá? Era só isso, só. Eu vou até dar uma olhadinha quando eu elaborar o próximo lá, porque abriu uma condição lá para habilitar um botão enviar, ok? Geralmente eu utilizo esse botão. Não tive esse problema outras vezes, né? Mas vou até perguntar para o pessoal se mudou alguma coisa, ou porque é uma segunda confirmação, né? Esse enviar definitivo. Isso. É uma pegadinha isso aí, hein? Não, realmente não tinha essa... É igual a Eva citou ali, não tinha essa condição de duplo sim, certo? Mas que bom. Obrigado. Se é verdadeiro e falso, é que eu respondo lá. Perdão, como? Perguntar se é verdadeiro ou falso, é que eu respondo. É verdadeiro, né? Poder enviar, né? Tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Não, foi ótima aula. Não? Ok. Então, obrigado a todos. Se der tempo, hoje eu posto os slides não precisa, porque eu já corrigi. Os slides da aula passada. Os exercícios nós fizemos. Eu só aguardo o recebimento das listas. Isso. E essa última explicação, que está sendo gravada, eu também posto para vocês. Perfeito? Perfeito. Tá, obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. E até a semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada, até semana que vem. Tchau.